A noite em que gravei algo que nunca deveria ter encontrado começou como qualquer outra expedição de campo. Eu tinha passado semanas, talvez meses, obcecada com os relatos de atividade incomum na região das montanhas Cascade, especificamente numa área remota da Gifford-Pinchot National Forest. Moradores locais, caçadores e até mesmo alguns guardas florestais aposentados relatavam sons estranhos vindos dos vales mais profundos. Sons que não batiam com nenhum animal catalogado na região. Sons que, de forma perturbadora, pareciam responder quando alguém falava. Meu nome é Verônica Lindstrom. E em 2019 eu trabalhava como técnica de monitoramento acústico para uma organização privada de conservação baseada em Portland. Nosso trabalho oficial, o que constava nos relatórios e justificava nosso financiamento, era catalogar populações de corujas pintadas do norte, uma espécie ameaçada que dependia de florestas antigas para sobreviver. Mas naquela noite de setembro eu não estava procurando corujas. Eu estava caçando um fantasma sônico. Tudo começou nos arquivos de áudio. Durante semanas, nossos equipamentos automatizados, deixados em locais remotos por meses a fio, capturaram vocalizações que eu simplesmente não conseguia explicar. Não eram ursos, pumas ou alces. Eram sons profundos, guturais, com uma qualidade que parecia quase deliberada. Alguns duravam vários segundos e continham variações de tom que sugeriam uma estrutura, quase uma sintaxe. Outros eram curtos e explosivos, como chamados de alerta. O mais perturbador era que alguns pareciam ocorrer em resposta a outros sons. O uivo de um coiote, o barulho de um avião distante, ou até mesmo outras vocalizações anômalas, como se houvesse uma troca acontecendo. Havia componentes infrassônicos, frequências tão baixas que mal eram audíveis, mas apareciam claramente nos espectrogramas, sugerindo uma criatura de tamanho e capacidade pulmonar gigantescos. Compartilhei as gravações com meu supervisor, um homem pragmático chamado Douglas, que trabalhava em conservação há mais de 30 anos e já tinha visto de tudo. Ele ouviu os arquivos em silêncio no meu escritório, sua expressão passando de ceticismo para algo que não consegui identificar. Talvez uma memória antiga e desconfortável. Quando terminou, ele tirou os fones de ouvido, olhou para mim por um longo momento e simplesmente me disse para tomar cuidado e não comentar com mais ninguém. Tem coisas na floresta, Verônica, ele disse, que não gostam de ser encontradas. Aquilo me pareceu estranho na época. Agora entendo que ele provavelmente tinha suas próprias histórias que nunca contou. Segredos guardados por uma carreira inteira, passada em lugares selvagens. A trilha que escolhi naquela noite era pouco frequentada, um risco calculado. Acessível apenas por uma estrada de terra que se tornava intransitável durante as chuvas de outono, eu tinha apenas uma janela de alguns dias antes que o tempo mudasse e tornasse a área inacessível por meses. Era agora ou nunca. Cheguei ao início da trilha por volta das 11 da noite. A lua estava em quarto crescente, sua luz prateada se infiltrando pelas copas das árvores, fornecendo iluminação suficiente para navegar sem depender completamente da lanterna. O ar tinha aquele cheiro característico das florestas do noroeste, uma mistura complexa de musgo úmido, cascas de cedro em decomposição, terra rica e algo indefinível, primevo, que sempre me fazia sentir pequena diante da imensidão verde que me cercava. Carreguei meu equipamento montanha acima por aproximadamente 1 hora, cada passo um esforço consciente. A mochila pesava quase 20 quilos com o gravador profissional, os microfones direcionais de alta sensibilidade, as baterias extras e os suprimentos de emergência. Cada passo era calculado, evitando galhos secos que pudessem fazer barulho desnecessário. Se havia algo lá fora que eu queria documentar, a última coisa que eu precisava era anunciar minha presença com estalos e rangidos.
O local que escolhi era um pequeno platô natural, cercado por abetos de Douglas centenários, árvores que já eram antigas quando meus avós nasceram. Havia um riacho seco a cerca de 50 metros ao norte e uma encosta íngreme ao sul que descia em direção a um vale profundo. Os relatos mais consistentes vinham desta região específica, uma área onde 3 bacias hidrográficas se encontravam, criando corredores naturais de movimento para a fauna local. Era um ponto de estrangulamento ecológico, o lugar perfeito para uma escuta. Montei meu equipamento em silêncio absoluto, meus movimentos ensaiados por anos de prática. Os microfones foram posicionados numa configuração triangular para permitir a localização precisa de fontes sonoras. O gravador principal foi ajustado para capturar frequências muito abaixo do que o ouvido humano normalmente percebe, uma precaução baseada nas análises anteriores. Por volta da meia-noite, tudo estava pronto. Eu me posicionei atrás de um tronco caído coberto de musgo, com uma linha de visão clara para a área aberta entre as árvores. Minha câmera térmica estava carregada, mas eu sabia que a qualidade seria limitada. O objetivo principal era o áudio. A primeira hora foi de silêncio quase absoluto. Ocasionalmente, uma coruja piava ao longe ou um galho se partia sob o peso de algum animal pequeno. O vento soprava em rajadas suaves, fazendo as copas das árvores sussurrarem numa linguagem ancestral. Eu lutava contra a sonolência, mantendo-me alerta através de técnicas de respiração. Foi por volta de 1h15 da manhã que percebi a primeira mudança. Não foi um som específico, mas uma ausência de som. A floresta, que tinha mantido um ruído de fundo constante de insetos e pequenos movimentos, ficou completamente silenciosa. Os grilos pararam de cantar. Os pássaros noturnos se calaram. Até o vento parecia ter parado. Aquele silêncio tinha peso. Eu podia senti-lo pressionando meus tímpanos como se eu tivesse descido uma montanha muito rápido. Minha pele se arrepiou, não pelo frio, mas por algo mais primitivo. Alguma parte ancestral do meu cérebro, a parte que ainda se lembrava de ser uma presa, estava gritando que eu não estava sozinha. O primeiro som veio do oeste, talvez a 40 metros de distância. Era um ronronar baixo e prolongado que parecia vibrar no ar ao meu redor. A frequência era tão grave que eu mais senti do que ouvi. Uma ressonância que parecia atravessar meu corpo e fazer meus ossos vibrarem. Durou aproximadamente 5 segundos e depois parou abruptamente. Meu coração disparou. Minhas mãos tremiam enquanto eu verificava se o gravador estava funcionando. A luz verde piscava de forma consistente. Fosse o que fosse, estava sendo documentado. Esperei. Segundos se arrastaram como minutos. Minha respiração era superficial, cada expiração controlada para não fazer barulho. O som veio novamente, mais próximo desta vez. Talvez 25 metros. A qualidade tinha mudado sutilmente. Ainda era grave e gutural, mas havia uma inflexão no final, uma espécie de elevação de tom que quase soava como uma pergunta. Como se o que quer que estivesse produzindo aquele som estivesse testando, esperando uma resposta. Permaneci imóvel. Cada fibra do meu corpo queria correr, mas anos de trabalho de campo tinham me ensinado que movimento súbito era a pior resposta possível. Predadores perseguem presas que correm. Se eu não corresse, talvez não fosse classificada como presa. A terceira vocalização veio de ainda mais perto. 15 metros, talvez menos. Desta vez, o som era mais complexo. Começava com aquele ronronar grave, mas fazia a transição para um tom médio antes de terminar com algo que quase parecia uma consoante. Uma oclusiva, como se o ar estivesse sendo cortado abruptamente por alguma estrutura vocal complexa. Foi então que vi movimento entre as árvores. A princípio, pensei que fosse uma sombra se movendo, mas sombras não se movem com propósito.
A figura emergiu lentamente de entre dois abetos gigantes, talvez a 12 metros à minha frente. Era enorme. Mesmo à distância, eu podia ver que passava de 2 metros de altura por uma margem significativa. Os ombros eram absurdamente largos, criando uma silhueta que não correspondia a nenhum ser humano. O corpo era coberto por algo escuro que poderia ser pelo ou cabelo, absorvendo a pouca luz disponível. A criatura se movia de forma bípede, com uma fluidez que contradizia seu tamanho massivo. Não havia o balanço desajeitado de um urso nas patas traseiras. Cada passo era plantado com precisão, transferindo peso de forma controlada. Os braços pendiam ao lado do corpo, estendendo-se bem além do que seria proporcional em um humano, as mãos chegando quase aos joelhos. Fiquei paralisada. Minha mente racional lutava para categorizar o que meus olhos estavam vendo. Urso negro? Impossível. A postura estava errada. Uma pessoa fantasiada, a forma como se movia descartava isso. Fantasias não se dobram assim, não absorvem terreno irregular com aquela graça predatória. A criatura parou. Sua cabeça virou lentamente na minha direção, e mesmo sem poder ver seus olhos, eu sabia que estava sendo observada, avaliada. A sensação era primitiva e aterrorizante. Eu era a presa sendo estudada pelo predador. Então, a criatura fez algo que mudou completamente minha compreensão. Ela caminhou em direção ao meu equipamento de gravação. Não na minha direção, em direção aos microfones montados em tripés. Aproximou-se lentamente, cada passo deliberado. Quando chegou a uns 3 metros do equipamento, parou e ficou observando. Eu podia ver mais detalhes agora. A pelagem era marrom escura, quase preta. A cabeça tinha um formato cônico, elevando-se para um pico no topo do crânio. O perfil facial era achatado, com uma testa pronunciada. A criatura inclinou a cabeça, examinando o tripé. O gesto era curiosamente familiar, o de um primata confrontado com um objeto novo. Não era medo ou agressão, era investigação. Então fez um som, não o ronronar de antes. Este era mais modulado, dividido em 3 pulsos distintos. Minha respiração falhou. Havia estrutura ali, ritmo, quase a cadência da fala humana, reproduzida numa voz muito profunda para pertencer a qualquer pessoa. A criatura virou-se e olhou na minha direção. Desta vez, tive certeza. Ela sabia exatamente onde eu estava. Tomei uma decisão igualmente corajosa e imprudente. Pigarreei suavemente. A reação foi imediata. Cabeça da criatura girou e o corpo se agachou ligeiramente. Por 3 segundos terríveis, ela permaneceu tensionada. Então repetiu o som que tinha acabado de fazer, mas mais alto. Não estava avançando. Estava esperando. Eu falei. Uma única palavra, meu nome, Verônica, pronunciada em voz baixa. A criatura inclinou a cabeça novamente. Sua postura relaxou. Depois de uma pausa, ela respondeu. O som que emergiu era profundo e gutural, uma tentativa grosseira de reproduzir o padrão de tom da minha voz. Não era fala, mas era uma resposta. Lágrimas se formaram nos meus olhos. Medo, exaustão, a magnitude do que estava acontecendo. Eu estava a metros de uma criatura que oficialmente não existia, e ela estava tentando se comunicar comigo. A troca continuou por vários minutos. Eu falava palavras simples. Ela respondia com vocalizações que variavam em tom e duração. Era como conversar com alguém que fala uma língua alienígena. O que me impressionou foi seu comportamento. Não estava me caçando, estava engajada numa protocomunicação. Por volta de 1h40 da manhã, a criatura fez algo que ainda me assombra. Colocou uma mão enorme sobre o próprio peito, onde o coração estaria, acompanhado por um ronronar baixo. O gesto parecia uma apresentação, uma declaração de não agressão. Eu tinha visto um comportamento semelhante em grandes primatas. Respondi com um gesto parecido, colocando minha mão sobre o peito. A criatura observou e a tensão diminuiu.
Foi então que tudo mudou. Um som veio da floresta atrás de mim, da encosta sul. Outra vocalização, de registro semelhante, mas mais grave, mais ressonante. A reação da criatura à minha frente foi instantânea. Os ombros se ergueram, a cabeça abaixou, e ela se virou para encarar o novo som. A linguagem corporal era inconfundível, territorialismo. Ela respondeu com um rugido profundo e explosivo que fez o ar vibrar. Senti a vibração nos ossos do meu rosto. Do sul veio outra resposta, igualmente poderosa. A criatura à minha frente agarrou um galho morto e o quebrou ao meio com uma facilidade perturbadora. O estalo ecoou pela floresta. Era uma demonstração de força, um aviso claro. Eu estava no meio de um confronto territorial. A percepção me atingiu como um soco. Eu estava fisicamente posicionada entre dois indivíduos de uma espécie desconhecida em disputa. A criatura à minha frente manteve sua postura agressiva. A mensagem era clara. Este é meu território. Recue. A resposta veio segundos depois, mais baixa, menos agressiva. A segunda criatura estava recuando. Por um minuto inteiro, a criatura permaneceu tensa, escutando. Então, gradualmente, os ombros relaxaram. Ela se virou parcialmente de volta na minha direção. E então, fez algo que interpreto até hoje como um aviso. Ela emitiu um som urgente, curto e repetido. 3 pulsos rápidos. Uma pausa, mais 3 pulsos. Ao mesmo tempo, gesticulou com um braço, um movimento amplo na direção da trilha pela qual eu tinha chegado. A mensagem era inequívoca: vá embora. Não era uma ameaça, mas a urgência era palpável. Assenti com a cabeça e comecei a recuar lentamente, nunca virando as costas. A criatura não me seguiu. Ela permaneceu ali, uma silhueta massiva contra o fundo escuro das árvores. Cheguei ao meu veículo por volta das 2:30 da manhã, minhas mãos tremendo tanto que levei 3 tentativas para destravar a porta. Sentei no banco do motorista por 10 minutos, apenas respirando, processando. Eu tinha tido um encontro cara a cara com uma criatura que a ciência insiste que não existe. A viagem de volta para Portland foi um borrão. Cheguei em casa quando o sol estava nascendo, exausta, mas incapaz de dormir. Passei horas transferindo os arquivos de áudio para múltiplos dispositivos. Se algo acontecesse comigo, aquelas gravações precisavam sobreviver. Analisar o material levou semanas. O áudio era extraordinário. Os padrões eram claros, as vocalizações mostravam variação consistente. A natureza responsiva era o mais fascinante. Cada vez que eu falava, a criatura respondia. Isso não era comportamento animal simples, era algo mais complexo. Compartilhei as gravações com 3 colegas em quem confiava. As reações variaram de ceticismo a um entusiasmo silencioso. Uma delas, uma primatologista, ouviu e simplesmente disse que precisava de tempo para processar. Nunca mais tocou no assunto. Os meses seguintes foram difíceis. Eu queria contar ao mundo, mas sabia como essas revelações são recebidas. Carreiras foram destruídas por alegações menos controversas. Fiquei em silêncio. As gravações permaneceram nos meus arquivos pessoais. Voltei ao local 3 vezes nos 2 anos seguintes. Nunca mais encontrei a criatura. Qualquer que fosse a janela que tinha se aberto, parecia ter se fechado. O que ficou comigo não foram apenas as memórias. Foi a percepção de que havia algo fundamental que não entendíamos sobre nosso próprio mundo. Criaturas de inteligência significativa, capazes de comunicação complexa, vivendo nas sombras de nossas florestas. Não eram monstros, eram outro ramo da árvore dos primatas, um que evitou a detecção por séculos através de inteligência e cautela. A criatura que encontrei, um Bigfoot, poderia facilmente ter me machucado. Em vez disso, ela se engajou em curiosidade entre espécies, e quando uma ameaça surgiu, seu comportamento me deu a oportunidade de sair em segurança. Não sei se foi intencional, mas o resultado foi o mesmo.
Eu saí daquela floresta viva e com evidências que poderiam mudar nossa compreensão do mundo natural. Às vezes, tarde da noite, eu ouço as gravações novamente. Aquele ronronar profundo, as vocalizações responsivas, o rugido territorial. E sinto a mesma mistura de medo e admiração. E me pergunto se, em algum lugar naquelas montanhas escuras, uma criatura enorme às vezes pensa na estranha primata pequena que encontrou uma noite e tentou conversar. Os anos que se seguiram foram marcados por uma dualidade difícil de manter. Publicamente, eu era uma técnica de monitoramento acústico respeitada. Em particular, carregava um segredo que pesava mais a cada dia. Mudei-me para o norte da Califórnia em 2021, aceitando um trabalho em restauração florestal. Cada vez que entrava naquelas matas, parte de mim esperava outro encontro. Nunca aconteceu da mesma forma, mas aprendi que minha experiência não era única. Havia outros, pesquisadores, guardas florestais, caçadores. Em conversas particulares, histórias surgiam. Um guarda florestal aposentado me falou sobre pegadas de mais de 40 centímetros que encontrou no Parque Nacional Olympic em 1987. Uma bióloga compartilhou uma gravação de 2015 com vocalizações de frequência muito baixa para ursos. Um fotógrafo de natureza descreveu uma figura bípede que viu cruzar uma clareira ao amanhecer. Essas histórias se acumulavam, convencendo-me de que meu encontro tinha sido genuíno. A questão era, por que a ciência não as reconhecia? A resposta, percebi, era a inteligência delas. Qualquer criatura que pudesse evitar ser detectada em nosso mundo tecnológico teria que ser excepcionalmente cautelosa, capaz de reconhecer e evitar armadilhas humanas. Em 2022, recebi um e-mail de uma organização de pesquisa da qual eu nunca tinha ouvido falar. Eles tinham obtido uma de minhas gravações e queriam falar comigo. Hesitei, mas a curiosidade venceu. Encontrei uma mulher chamada Diane em uma cafeteria. Ela fazia parte de um grupo informal de cientistas e funcionários do governo que acumulavam evidências sobre essas criaturas por décadas. Não era uma conspiração, mas um consenso tácito de que certas evidências eram problemáticas demais para a credibilidade científica. Em círculos privados, o material se acumulava. Diane me mostrou gravações, muitas similares às minhas. Uma de Montana capturava o que parecia ser duas criaturas em uma troca comunicativa estruturada. Ela me convidou para me juntar à rede deles. Eu aceitei. Os 3 anos seguintes foram os mais intelectualmente estimulantes da minha vida. Aprendi sobre padrões de distribuição, comportamento territorial e variações em vocalizações. Comecei a entender essas criaturas não como monstros, mas como uma espécie com sua própria ecologia. Elas viviam em pequenos grupos familiares, em vastos territórios, evitando humanos, com uma consistência que só podia ser explicada por aprendizado cultural. Minha própria experiência se encaixava perfeitamente. A curiosidade investigativa, a responsividade vocal, o gesto de não agressão, o aviso. Diane sugeriu que talvez eu tivesse encontrado um indivíduo jovem e curioso, ou que as circunstâncias daquela noite tinham sido excepcionalmente favoráveis. Em 2024, tive outra experiência. Eu estava acampando no nordeste da Califórnia. Na terceira noite, por volta das 2 da manhã, acordei com aquele ronronar profundo. O som circulou meu acampamento por cerca de 20 minutos e depois parou. Na manhã seguinte, não encontrei pegadas, mas algo mais sutil. Galhos quebrados em arbustos ao redor do acampamento, dobrados em direções que pareciam formar um padrão circular, como se marcassem os limites de uma área. A rede de Diane confirmou que esse tipo de marcação já tinha sido documentado como demarcação territorial. A experiência me afetou profundamente. Aquelas criaturas estavam por toda parte, observando,
aprendendo a nos evitar com uma eficiência que era, por si só, evidência de inteligência excepcional. A pergunta que me assombrava não era mais se elas existiam, mas o que faríamos quando finalmente tivéssemos que reconhecer sua existência. Nosso histórico com outras espécies inteligentes não era animador. Parte de mim queria a verdade exposta. Outra parte se preocupava com as consequências. A revelação significaria atenção, e atenção significaria intrusão. Talvez o segredo fosse a melhor proteção que essas criaturas tinham. Continuo fazendo meu trabalho. Ocasionalmente, ouço sons que não consigo explicar. Nunca tive outro encontro como aquela noite de setembro de 2019. Mas eu sei o que está lá fora e carrego esse conhecimento, um fardo e um privilégio. O Bigfoot que encontrei me ensinou que a inteligência não é exclusivamente humana e que as fronteiras do conhecido são muito mais porosas do que gostamos de admitir. Em algum lugar nas florestas escuras deste continente, criaturas como a que encontrei continuam vivendo suas vidas. Um mistério ambulante em um mundo que acredita já ter desvendado tudo. Não desvendamos. Nunca desvendamos. E talvez essa seja a verdade mais importante de todas.